Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Binzeiro e hoje eu vou trazer aqui para vocês, na aula de hoje, como entender o Revit, né? Essa aula aí é bem importante. Eu vou trazer aqui para vocês o Revit, né? Como que ele se organiza, como que eu entendo ele, como que ele trabalha. Aqui então no Revit, né, nós temos vários elementos diferentes, né? A gente tem uma parede, a gente tem uma janela, né, de vidro fixo, né? Se eu vier aqui na planta. Por enquanto você está, não precisam abrir nada, né? Nem se preocupem em abrir aqui. Por enquanto só acompanhando mesmo para conhecer o software. Aqui tem portas, né? Olha só as portas. E veja que quando eu seleciono ele mostra aqui para mim nas propriedades. Mas como que ele organiza tudo isso daqui? Então, ok, deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu tenho aqui no meu Revit, né? As categorias, tá? O que são as categorias? Categorias são as portas, janelas, paredes, pisos, telhados, forros, né? Tem um monte de categoria. O telhado aqui, ó, é uma categoria, né? Esse elemento pertence à categoria telhado. Reparem uma coisinha aqui, né? Quando eu seleciono o telhado, ele mostra aqui pra mim, né? Qual categoria ele pertence, né? Se eu clico ali, por exemplo, no guarda-corpo, olha lá, categoria guarda-corpo. Mesma coisa a parede. Se eu der um clique na parede, olha lá, categoria parede. Dentro dessas categorias, nós temos o que a gente chama de famílias, tá? Que são uma espécie aí de blocos do AutoCAD, né? E essas famílias, né, elas possuem uma especificidade maior, elas são mais específicas. Elas se separam ali, né, a categoria porta, por exemplo. Vai ter ali a família porta de abrir, porta de correr, né, porta dupla, porta veneziana, né, porta, vários tipos de portas aí diferentes. Portão, né, seria uma família também, que poderia ser da categoria porta. Tá? Então reparem aqui no projeto, tá? Nós temos aqui essa porta dupla, olha lá. Ela pertence à família Double Flush, né? Família com porta dupla, né? Duas folhas. Tá? Mas veja que tem outras famílias aqui também, Pocket Slider, né? Single Flush, são famílias diferentes da categoria porta. Então essa daqui pertence à categoria porta e é da família Single Flush, né? E essa daqui tem uma outra família ali que é uma família com duas portas, com duas folhas, né? Então ali continuando, tá? A partir das famílias, né, nós temos mais configurações específicas, como os tipos, tá? Os tipos, né, são variantes de famílias, só que atrelados ali, por exemplo, à dimensão, né? Então eu vou criar aqui, deixa eu ver uma parede aqui que eu possa criar. Criar uma parede aqui de exemplo. Olha só. Então eu criei uma parede exemplo ali, né? Só pra gente trabalhar em cima dela. E eu vou colocar uma porta aqui nela. E essa porta vai ser da família, né? Single Flush. Vai ser uma porta de uma folha só, né? Porta simples ali. Se eu crio, eu posso criar um outro tipo, né? A gente vai ver isso daqui várias vezes, não se preocupem. Eu vou criar um novo tipo, né? Esse novo tipo, ele vai ter uma outra dimensão. Então reparem ali que ela está inclusive menor, né? Essas duas portas são da mesma família, família Single Flush, que pertence à categoria porta, tá ok? Então é essa lógica de organização que ele trabalha aí com os elementos dentro do Revit. E aí nós temos, por último, ali as instâncias, tá? Como que funcionam as instâncias? São outras variantes. Eu posso ter por ali, por exemplo, ali, né, uma porta de 60, porta que fica no banheiro, que fica no quarto, que fica em outros ambientes. Tem várias portas de 60. Então aqui no exemplo, tá? Vou fazer uns rabiscos aqui. Eu tenho, né, uma instância da porta simples, certo? Pertencente ao tipo, né? Essas três pertencem ao tipo de 60 centímetros, tá? E essas quatro portas aqui, ok? Pertence à família, né?
por um F família. Essas três tem o mesmo tipo. E essa daqui é o id instância. Então essa porta é uma instância, essa porta é uma instância, essa porta é uma instância e essa também. Essas três portas aqui, essas três instâncias, pertencem ao tipo porta de 60 centímetros. Né? E essas quatro portas aqui pertencem à família porta simples. Tá? E todas as famílias, né, essas portas pertencem à categoria porta. Né? Então daí que sai essa lógica, a estrutura dele de organizar os elementos. A primeiro momento, tá? É um pouquinho confuso, não se preocupem em querer entender tudo agora. Né? Quando a gente for pondo a mão na massa, vai ficar mais claro isso daqui. Então não se preocupe muito em querer entender detalhe por detalhe. E com o decorrer aí, né, vocês vão entendendo. Só para contextualizar mesmo como que o Revit pensa. Né? Enfim, continuando ali, tá? Só para fixar então a categoria, poderia ser, por exemplo, a janela, né? Categoria janela. E aí nós teríamos a família de janela de correr, família de janela de abrir, família de janela maxiar, né? Família de janela fixa, tá? E vamos pôr ali na família da janela fixa, teriam vários tipos, com várias dimensões diferentes, né? Janela fixa de 80, de 1, de 1,20, de 1,50, tá? E dentro desses tipos, né, da janela fixa de 1,20, por exemplo, teria ali várias instâncias. Né? Então é dessa maneira e são esses termos que eles utilizam. Continuando ali, deixa eu trazer aqui a imagem. Entrando um pouquinho mais a fundo, né? Vocês vão... vai ficar bem mais claro para vocês quando vocês porem a mão na massa, mas já vamos começar a entender como que ele pensa, né? Como que o Revit pensa. Aqui na segunda parte, né, nós temos as famílias. E as famílias, tá? Como que eu sei quais as famílias aqui presentes dentro do... deixa eu minimizar aqui. Quais que são as famílias presentes dentro do Revit, né? Uma porta, por exemplo, como que eu sei quais que são as famílias dela, né? Então, aqui, ó, eu tenho em cinza ali o nome da família, né? Por isso que eu sei, quando eu falo ali, ó, eu sei que ali aquela linhazinha em cinza é o nome da família. E essa família aqui, ó, por exemplo, single flush, ela tem esses dois tipos aqui. Mas onde eu quero chegar, né? O Revit ele tem três tipos de famílias diferentes. Cada categoria tem um tipo de família diferente. O comando portas, por exemplo, que é pertencente à categoria porta, ela tem famílias que são carregáveis. Isso significa o quê, né? Famílias carregáveis. Significa que eu posso ir carregar uma família de porta, por exemplo. Não se preocupem ainda em fazer todo esse procedimento, que a gente vai ver isso aqui com muito mais detalhe. Mas eu posso carregar uma família externa. Olha só, eu trouxe ali uma, nem vi direito qual que era, né? Então eu trouxe ali, ó, porta nivelada duplo, painel. São famílias carregáveis, tá? Já quando eu vou no comando, por exemplo, parede, tá? Comando parede, ele já vem com algumas famílias já prontas, tá? Parede básica, parede cortina e parede empilhada. Ele não me dá a opção de carregar a família, não existe essa opção. Então, vamos dar uma olhadinha ali. Como entender o Revit, né? As famílias, como que eu entendo, como que ele separa as famílias? As famílias carregáveis, né, são os arquivos RFA que podem ser baixados nos sites de uma fonte externa ou carregados da maneira que eu fiz, tá? Muitas vezes comparado aos blocos do AutoCAD, né? Quando você tem lá lavatório, instalação sanitária e tudo mais, você carrega um bloco no teu projeto do AutoCAD. Dentro do Revit, o que você faz? Você carrega uma família. São as portas, janelas, vigas, pilares, componentes, perfis, e eles são carregáveis, né? Por exemplo, o pilar. Eu posso carregar de uma fonte externa um pilar de madeira, né? Um pilar de aço, tá? Já diferente da família de sistema, eu não tenho essa possibilidade. São famílias já pré-definidas no Revit e eu não posso fazer essa alteração. Eu não posso carregar ali, por exemplo, uma parede de madeira, vamos supor assim, né? Um piso de madeira. Eu posso criar? Posso, claro, com certeza, a gente vai ver isso daí, né? Quais são as famílias, né? As categorias que possuem famílias de sistemas?
paredes, pisos, forros, escadas, guarda-corpos, telhados, rampas, né? São as famílias de sistemas. Um terceiro tipo são as famílias modeladas no local, né? São bem bacanas também. E é o que eu digo aí, o SketchUp dentro do Revit, né? Onde você pode modelar ali coisas muito mais específicas, né? Que às vezes a família de sistema ou carregável não consegue. Então a família da modelada no local, ela permite isso. Onde você faz sólidos igual AutoCAD 3D mesmo, né? Você consegue fazer extrusão, varredura, revolução. Tá? E ele é muito utilizado quando você quer algo específico que o Revit não consegue modelar. Aqui uma observação, né? Muito dos designers interiores usam, tá? Eles usam bastante famílias modeladas no local. E daí são coisas mais específicas, né? Então só para mostrar para vocês, para contextualizar, aqui em componente fica modelagem no local, repare ali. Né? Então é modelar no local. Só para mostrar um exemplo ali, eu posso fazer uma parede. Ok? Nem se preocupem, não precisa repetir esses procedimentos, tá? Por enquanto. Fazerem uma extrusão. Tá? E ficou ali um sólido, né? Isso aqui é um sólido, é como se fosse um SketchUp, para quem já usou. Quem nunca usou, né? Não se preocupe. Nós veremos em outras oportunidades esse comando. Beleza? Então, quase finalizando ali. Então, continuando, pessoal, nós temos aqui os parâmetros. São os parâmetros de tipo distância, né? Mas o que são eles? Então, aqui no meu Revit, tá? Deixa eu colocar aqui vou carregar uma janela aqui qualquer. Deixa eu trazer aqui. Por enquanto não precisam fazer ainda. Então, eu coloquei aqui uma janela, outra e outra. Quando eu clico em qualquer elemento no Revit, ele vai mostrar aqui informações desse elemento, em propriedades, né? Aqui nós temos os parâmetros, tá? Que são informações, tá? A gente tem ali o parâmetro nível, parâmetro peitoril, parâmetro imagem, parâmetro comentário. São nada mais nada menos que a informação daquele elemento, nesse caso, dessa instância. Aqui ficam os parâmetros dessa instância, né? O que é instância? Esse elemento único, separado, que eu acabei de selecionar. Se eu venho aqui em editar tipo, né, eu vejo aqui os parâmetros de tipo, são as informações que configuram este tipo, né? Então vejo que a gente tem 3 janelas diferentes, e essas 3 janelas pertencem ao mesmo tipo, tá? Então se eu faço, por exemplo, uma alteração de tipo, coloco ali a altura de 2000, né, 2 metros, 2000 milímetros, ele vai fazer para as 3 ali, para as 3 instâncias, né? Por quê? Porque elas são do mesmo tipo. Diferentemente aqui, tá, da altura do peitoril, por quê? Porque ela é um parâmetro de instância. Se estiver fora aqui, tá, são parâmetros de instância. Então se eu mudo ali, por exemplo, a altura do peitoril para 2000, essa altura do peitoril, 2500, e essa altura do peitoril para 2900, por que que essa alteração não alterou os 3 juntos ao mesmo tempo? Pelo fato de que eu alterei um parâmetro de instância. O que que é instância? Só para revisar. Essa é uma instância, essa é uma instância, essa é uma instância. Beleza? Vocês vão conseguir. Isso daí vai ficar mais claro quando a gente pôr a mão na massa, né? Quando a gente começar a fazer, desenhar e tudo mais. Dando continuidade ali, então nós vimos ali parâmetro de tipo, parâmetro de instância. Os tipos de arquivos dentro do Revit são 3, ele organiza dessa maneira: os arquivos de projeto, de família e de template. Tá? Isso daqui já é para a gente começar a pensar em iniciar nosso projeto. Então eu vou fechar aqui meu Revit, eu vou iniciar meu projeto, tá? Aqui, por exemplo, em modelos novo. O que eu estou iniciando? Eu estou começando, estou abrindo um projeto, ou criando um projeto, né? Ele chama aqui de modelo, mesma coisa, tá? São sinônimos. Então o projeto é onde eu faço toda a minha modelagem, o meu projeto mesmo, minha casa, minha edificação, né? Olha aqui, ó, um projeto, um outro projeto. São arquivos com a extensão .rvt, tá? Ele tem um nomezinho lá, né? .rvt. Já as famílias, né? As famílias acho que já está mais claro para vocês, mas elas funcionam como os blocos do AutoCAD. Elas são arquivos com extensão .rfa. E nosso projeto é composto de várias famílias diferentes. A gente viu ali, né, quando a gente viu aquele projeto de modelo, que tinham várias famílias diferentes. As famílias, tá? Eu posso criar famílias, posso criar uma família do zero. Eu posso abrir uma também, né? Veja que aqui embaixo, ó, separado,
tem ali 3 famílias de exemplo, tá? E por último, o arquivo de template. Quando eu vou iniciar um modelo ou um projeto, ele me pede um arquivo template ou arquivo de modelo. O que é o template? Tá? Ele serve como uma base para o meu projeto, de modo que eu não precise configurar toda vez a mesma coisa. Então ele me adianta, né? Ele me traz produtividade, tá? Não preciso ficar toda hora trazendo uma família externa ou configurando as coisas. É como se eu começasse meu projeto do AutoCAD com todos os layers já prontos. Putz, é muito bom, né? Você não precisa ficar criando layer. Mesma coisa o template. É muito bom quando você tem um template bom e não precisa ficar criando novas coisas, né? Configurando tudo de novo. Então sempre que inicia um projeto, o Revit me pede para escolher um template, tá? Veja que já tem aqui 4 templates da Autodesk, né, padrões. São templates aí não muito bons, tá? Então ele me pede um template toda vez que eu vou iniciar um projeto. E eles são arquivos com extensão .rte, né? Então às vezes quando você vê aí um anúncio num site de curso, né, vendo um template, tá? Ele vai te vender um arquivo de template que vai facilitar a tua vida. É interessante. Então é isso. Se você curtiu esse vídeo, em algum lugar aqui embaixo, se inscreva nesse canal e deixe seu like. Se ainda tem alguma dúvida ou algum problema, manda um comentário que eu te respondo. Beleza? Um abraço, tudo de bom.